Jesus me conquistou, mudou a minha vida. Amém. Irmão Jorge, você podia, por favor, recolher essa caixa e cuidadosamente separar? Amém. É o que foi lançado aí agora. Amém? Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra e precisa ser breve, o nosso tempo é curto. Eu acho que Deus pode estar e está falando no nosso coração por meio do exemplo, né? Porque às vezes a gente ouve uma mensagem que diz: você precisa fazer, você tem, olha, a vontade de Deus é essa e tal, e de repente a gente simplesmente ouve alguém e percebe alguém fazendo, se dedicando, e nós podemos observar e aprender através daquilo que a gente ouve. Uma pessoa não precisa estar falando para mim: olha, você precisa fazer isso. Eu posso simplesmente ver essa realidade, né? Um dia eu assisti um vídeo e o testemunho de uma menina chamada, acho que Andressa, não me lembro bem, de 13 anos de idade, e eles falando o envolvimento dela com a obra do Senhor, com 13 anos de idade, evangelizando, ensinando crianças, visitando asilos, falando na rádio, e de repente essa menina adoeceu e morreu. E num depoimento dela dizia: não, eu quero falar de Jesus porque eu não sei o que vai ser amanhã. Eu quero fazer tudo o que eu puder, enquanto eu puder. Estou resumindo, acho que depois, se alguém procurar, vai encontrar esse depoimento aí na internet. Hoje encontra tudo na internet, né? Mas eu fiquei impressionado, marcou minha vida. Falei: gente, será que eu estou fazendo a totalidade daquilo que Deus tem para a minha vida? Espera de mim? Então nós aprendemos quando nós ouvimos e somos desafiados a nos envolver. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra rápida contigo, uma palavra conhecida, simples, em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14, depois vamos ler mais alguns versículos, amém? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Depois, a partir do versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Graças a Deus por sua palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um texto assim bastante conhecido e ao mesmo tempo controverso, né? Aqui Jesus não foi muito ecológico, né? Nessa onda de ecologia dos dias de hoje, né? Jesus disse a uma figueira que ninguém mais ia comer nada dela, e ela secou desde a raiz. E às vezes nós nos perguntamos o porquê dessa experiência, um Senhor que sempre abençoa,
aqui Pedro diz para ele, quando passa no outro dia, observa e vê aquela situação e fala: a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Eu vejo que, queridos, no primeiro aspecto, há um ensino para o povo de Israel. A figueira sempre foi um símbolo da nação de Israel. A figueira era, nesse tempo em que Jesus profetizou contra ela, era um tempo em que ela ainda estava formando. Não era um tempo em que seria normal encontrar os frutos. Era um tempo de formação. Mas Jesus olhou para uma figueira que estava formada de folhas, estava repleta das suas folhas. Então, estando com fome, ele procurou encontrar figos naquela figueira. E essa figueira morreu por problema de propaganda enganosa. Ela mostrou o que não era, mostrou o que não tinha. Tinha folha, mas não tinha fruto. Seria normal, mesmo fora do tempo, se ela então estava pronta, deveria ter os seus frutos. E na verdade é um ensino e aponta para a realidade do povo de Israel, que é a figueira, ou a oliveira, ou a videira. São símbolos da nação de Israel. E nessa condição, o Senhor Jesus está mostrando, se você ler todo o capítulo, inclusive, você vai ver Jesus entrando no templo e encontrando aquele templo bonito, como uma árvore frondosa, cheia de folhas, tudo muito bem formado, tudo muito bem organizado, mas tomado pelos vendedores, pelos chamados vendilhões do templo, que vendiam os animais para os sacrifícios, as ofertas, e toda a realidade religiosa do povo de Israel havia se transformado numa mera tradição, em costumes, e um comércio, inclusive dentro das dependências do templo. E é isso que representa essa figueira, que Jesus procurou algo de bom nela e não encontrou. E é uma palavra, querido, que alerta a igreja, nos alerta hoje em dia. A igreja cristã passou por tempos áureos. Houve época na Europa, por exemplo, que 95% da população da Inglaterra era cristã, 5% não era cristã. E hoje a Inglaterra vive uma realidade de 95% não cristã, efetivamente, não apenas nominalmente. 5% representa o cristianismo de fato. Os Estados Unidos, que se tornou um celeiro de missões para o mundo inteiro, hoje, ainda que tenha a sua força de evangelismo ou de missões, já não é nem a sombra, é um país secular. Recentemente eu vi uma mensagem de uma faculdade fundada por evangélicos, uma faculdade de origem cristã, estava celebrando cultos satânicos nas suas dependências. A capela era utilizada, então, a capela que um dia foi construída e consagrada ao Senhor, usada para a adoração de Satanás. Nós vivemos um tempo, querido, que o Senhor está procurando figos nas árvores. E o que ele tem encontrado? Nós, como igreja, devemos ter toda a beleza, toda a atividade, devemos ter todo o nosso... As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ali há uma igreja cristã. Aquela é uma igreja evangélica, uma igreja de Cristo. Mas o Senhor tem encontrado o que mata a sua fome, vidas e corações que o adoram, que o amam, que o servem e que vivem da maneira que agrada ao Senhor. Aqui há uma advertência para nós. Mas o interessante é que quando Pedro pergunta e observa e comenta com Jesus, Jesus não levou para esse lado, ou ele não se preocupou em explicar essa questão, mas tratou de despertar o coração dos seus discípulos para a verdadeira vida que produz os frutos. O que vai fazer com que nós sejamos pessoas que produzem frutos para o reino de Deus, o que vai fazer com que nós sejamos uma igreja viva, é a qualidade da fé que nós temos. A qualidade da fé que nós temos. A nossa fé, ela precisa ter uma qualidade que se expressa em amor. A palavra diz, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, quando o povo que não era judeu e se converteu a Cristo, ao cristianismo,
começaram a ser influenciados pelos judaizantes, que eles tinham que se tornar como judeus, se circuncidar, observar as regras da lei, do ritual judaico. E Paulo então escreve a carta aos Gálatas, que é um tratado maravilhoso sobre a liberdade cristã. E ele diz para aquele povo que se eles quisessem circuncidar, se tornar judeus, Cristo já nada aproveitaria para eles. Jesus já não seria a solução para a vida deles, porque eles estariam procurando se justificar pela lei. Mas no capítulo 5, no versículo 6, ele diz que em Cristo nem a circuncisão e nem não ser circunciso, ou seja, ser judeu ou não ser judeu, era alguma coisa. Mas o que realmente importava era a fé que opera, que atua pelo amor. Quando você tem uma fé que produz como resultado uma ação de amor, uma fé que age, que crê, que traz à existência, mas não somente benefícios e bênçãos, mas uma vida que expressa e produz e manifesta o amor de Deus entre os outros. Jesus passa a ensinar a Pedro o tipo de fé, e não só a Pedro, mas aos discípulos, o tipo de fé que nós devemos ter. A igreja, nossa igreja, nós, enquanto igreja, devemos ter um tipo de fé viva, atuante. E Jesus passa a dizer, olha, se você ordenar a um monte, que se levante, se lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, assim será convosco. Portanto, quando você orar, creia que já recebeu, e você vai ter o que pediu. Mas lembre-se, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai Celeste também perdoe o seu pecado, a sua ofensa. Aqui nós temos alguns princípios, querido, que norteiam uma fé ativa, positiva, uma fé que vai ajudar e abençoar você nas suas necessidades, no enfrentamento das suas dificuldades, das suas lutas, das adversidades, mas também uma fé que vai te levar a ser referência para a casa de Deus, ser usado por Deus, ser uma bênção onde você estiver. O primeiro princípio é o princípio de autoridade. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem no mundo, deu a ele autoridade. A palavra de Deus para o homem é: dominai a terra, enchei-vos, crescei, multiplicai e encher a terra e dominai-a. O propósito de Deus é que ele pudesse expressar o seu poder, a sua autoridade, através do homem a quem ele deu autoridade. Mas através do pecado, por causa do pecado, o homem foi enganado por Satanás e entregou essa autoridade nas mãos do diabo. Quando Satanás tentou Jesus, ele disse: se você prostrado me adorar, eu te darei a glória deste mundo que me foi entregue. Quem entregou a glória deste mundo para Satanás? Foi Deus? Deus não deu nada para o diabo, querido. Deus deu para você e para mim a autoridade sobre essa terra. Mas pelo pecado o homem perdeu e entregou para Satanás. Mas glória a Deus, Jesus veio como homem, e como homem resgatou o que havia sido perdido. Resgatou toda a autoridade, todo o poder. Quando estava para subir, ele disse para os seus discípulos: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, agora vocês vão. Queridos, ser igreja, ser cristão, fazer parte da igreja, é reconhecer a autoridade de Deus na sua vida e a sua autoridade em Deus no mundo que você vive. A palavra diz: se alguém disser a um monte, uma outra tradução diz: se alguém ordenar ao monte. Nossa oração, querido, precisa ser uma oração mais de convicção, precisa ser uma oração mais de autoridade. Muitas vezes nós estamos orando a Deus com uma maneira tão desanimadora, tão assim, sem confiança de que alguma coisa vai resultar daquilo que nós estamos falando, que era melhor nem orar. Não desonrar a Deus com uma oração ou com uma palavra de incredulidade. Jesus disse que para as coisas começarem a acontecer, você precisa se levantar e declarar a palavra dele. Não é para você ficar testando para ver se funciona
como uma varinha mágica, deixa eu ver se isso aqui funciona. Mas é para você olhar e saber que na sua vida você vai enfrentar montes. E você pode ficar chorando ao pé do monte, ou pode se levantar e ordenar para que esse monte saia da sua frente. Qual a sua posição de fé, querido? Como é que você vai tratar com a sua fé? Que tipo de fé que você vai usar? É preciso falar às situações. Às vezes a gente fica falando do problema. E o que nós precisamos aprender é falar ao problema. Situação, você vai ser resolvida porque Deus está comigo. Recursos, eu tenho essa necessidade, mas meu Deus vai prover. Senhor, eu creio que essa situação será provida. Senhor, eu creio que os poços serão abertos no sertão do Nordeste, no sertão do Ceará. Eu creio, Senhor, ó Deus, que a tua boa mão está sobre a minha vida. Eu costumava, é que eu nem tenho espirrado mais, mas antigamente quando eu espirrava mais, eu costumava, toda vez que eu espirrava, eu dizia, gente, eu estou tão cheio de saúde, que eu estou até espirrando saúde, é saúde demais. Então, se alguém quiser receber saúde, chega aqui perto que eu vou dar uma espirrada em você, para você levar um pouco de saúde. Não sei porque ninguém quis, não, mas eu tinha essa convicção, e Deus tem me mantido com saúde, querido. Qual é a sua palavra? Tem gente que não pode dar um espirrinho e fala, a gripe vai me pegar. É isso que você vai ter mesmo, parabéns. Né? Tem gente que só tem uma visão tão negativa e não percebe o quanto verbaliza isso. Né? Tem gente que fala, eu só estou ficando mais velho, cada vez mais velho. E eu estou ficando cada vez mais novo, viu? Cada vez renovados pelo Senhor. Né? Não importa, minha idade cronológica vai passando, mas eu tenho uma promessa do Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você vai declarar, eu renovo as minhas forças. Amém? Eu renovo. O que você tem declarado para as suas impossibilidades? Querido, não é ser alienado, não. Eu sei as minhas limitações. Eu sei, né, como é que é ter hoje, por exemplo, 53 anos de idade em relação aos 25 de quando cheguei em Uberlândia. Mas eu não vou olhar para a minha dificuldade, eu vou olhar para os montes e vou dizer a eles, vocês têm que sair da minha frente. Amém? O que hoje é seu impedimento? E por quanto tempo você vai permitir que continue assim? Amém? O segundo aspecto, o segundo princípio para que a sua fé funcione, você sempre vai ser confrontado em duvidar daquilo que você está estabelecendo em oração. Quando você vai chegar diante do Senhor, diante da situação, vai aparecer algo ou vai aparecer alguém para dizer, não adianta. Quando Jairo procurou Jesus e falou, Senhor, minha filha está morrendo. Jesus percebeu a urgência, falou, vamos lá. No meio do caminho, uma mulher para Jesus para tocar na sua... Aliás, não parou Jesus, ela tocou nas suas vestes, mas Jesus parou para saber quem tinha sido curado. E eu fico imaginando o desespero de Jairo, que imaginou que era os últimos instantes, Jesus tinha que chegar lá antes. Mas Jesus para, conversa com a mulher e trata aquela situação e depois continua. E quando está chegando, alguém aparece e diz, Jairo, não adianta não, meu filho. Não precisa nem incomodar mais o mestre aí, porque a sua filha já morreu. E ele olha para Jesus, a Bíblia não fala que ele tenha dito nada, mas fica implícito a situação daquele homem, a impotência dele. Ele havia crido que Jesus poderia fazer, e agora? Mas Jesus fala para aquele homem, não temas, crê somente. Jesus matou aquela raiz de incredulidade, de dúvida no coração dele com a palavra, não temas, crê somente. Querido, se você não estabelecer um princípio de fé, você não vai ver o milagre acontecer. Você tem que dizer, eu vou crer. E eu vou crer. E a hora que surgir a dúvida, eu vou continuar crendo. E a hora que as circunstâncias falarem contra, eu vou continuar crendo. Se você não duvidar no seu coração, mas crer que será feito aquilo que você diz, aí é um terceiro princípio. A minha oração, ela precisa ser objetiva se eu quero uma resposta objetiva. Eu preciso saber o que eu quero pedir para Deus, se eu quero ver a resposta. Se eu tenho orado de uma maneira tão genérica, se eu tenho falado com Deus de uma maneira tão aleatória, se eu tenho mais pensado comigo mesmo do que sendo objetivo com Deus.
Querido, quando alguém vai apresentar uma causa diante de um juiz, contrata um advogado, o advogado faz uma petição legal. Não é assim? Depois eu vou perguntar para a doutora Keila, que está por aí, se é assim mesmo que funciona. Ou então, perguntar para a doutora Daniele, Daniele? É assim mesmo? Tem que fazer uma petição legal. E a petição, ela tem que ser o mais clara possível, mais específica possível e amparada na lei. Se o advogado é um bom advogado, ele vai usar a lei, ele vai usar a jurisprudência, aquilo que já foi deferido em outros casos, que sejam semelhantes ou pertinentes à sua petição, e ele vai sustentar a sua petição de uma maneira clara, objetiva e legal. E nós oramos às vezes, querido, como quem nem sabe o que está fazendo. Você quer ver resultado? Você tem que crer que será feito o que você disse. Para isso você tem que saber o que você diz. A sua oração tem que ser: Pai, eu preciso dessa resposta. E eu creio, porque a tua palavra ampare a sua petição na promessa de Deus. E Deus cumprirá e realizará na sua vida. Amém? Aquilo que você diz, o Senhor atenderá. Nós precisamos aprender, ser prático, ser específico. E nós vamos ver resultado. Amém? E por fim, queridos, outro princípio essencial. Eu preciso crer que já recebi na hora que eu peço. Fé só é fé se ver antes. Fé só é fé se tomar posse antes de ver o concreto. Porque quando você recebe o resultado, você fala: que grande fé que eu tenho. Amém. Mas é fé se você creu antes de ver. Abraão foi chamado de pai da fé. Você já pensou o que é isso? Porque fé é um atributo do homem. Porque Deus, Ele vê o amanhã como se fosse o ontem. Deus chama a existência o que não existe como se já existisse, porque Deus sabe o que Ele pode fazer. Então, Deus não precisa de fé. Deus sabe. Mas o pai da fé, Abraão, foi chamado assim porque ele creu em Deus. Quando Deus disse que ele ia ter um filho, e aquele filho era impossível, um homem de quase 100 anos de idade, a uma mulher estéril também, de avançada idade, era impossível, mas só porque Deus disse: você vai ter, ele disse: tá bom, eu creio. E a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu por incredulidade, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Querido, essa noite você vai dar glória a Deus, porque há algo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar hoje por um milagre na sua vida. Amém? Quem quer milagre aí? Às vezes parece que a gente está tão abastecido, está tudo tão bem. Deus, olha, eu não preciso não, Senhor, mas o Senhor volta de novo aí mais para frente. Quem sabe na próxima vez que eu passar por aqui, eu tendo a necessidade, eu falo com o Senhor. Acorda, igreja. Não é Deus quem precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E eu preciso crer naquilo que Ele tem para a minha vida como um projeto de vida, como um chamado. Eu preciso crer nas suas promessas para que elas se tornem realidade. Então eu vou tomar posse agora, porque eu sei que Deus é fiel. Eu creio quando peço. Amém? Crede que... Eu fiquei pensando nessa palavra só por causa disso. Jesus vira para aqueles homens, pescadores, homens simples, e Ele começa a falar para eles esse mistério, essa palavra aqui. Olha, quando você pedir, imagina o Alexandre lá com Jesus. Eu imagino que os discípulos eram meio moreninho, igual você assim também, né? Moreninho, né? Bronzeado assim do mar da Galileia, né? E Jesus vira para você e fala assim: ó, Alexandre, quando você falar com o Pai, com meu Pai, creia que quando você pedir, você já recebeu. É assim que funciona. Tá bom? É desse jeito. E assim você vai receber. Nós precisamos receber a palavra de Jesus como os discípulos receberam, de primeira mão. O que eu quero? O que eu preciso? Eu preciso ter uma posição de uma fé que tenha autoridade para falar. Eu preciso vigiar meu coração para a semente da dúvida não entrar. Eu preciso crer. E eu preciso orar de maneira clara para que eu veja o resultado, saiba que aquilo é o que eu pedi e é aquilo que Deus fez.
E eu preciso receber no momento em que eu falei. E por fim, querido, você precisa vigiar a sua consciência para que ela não anule a sua fé. Quando a pessoa está com peso, por que muita gente que conhece a palavra, sabe que Deus é Deus, não tem tido fé para receber a resposta de Deus? Porque tem deixado a consciência o acusar. Tem dado lugar à mágoa, a ressentimento, a falta de perdão, e às vezes a falta de perdão de si mesmo. Se você ofendeu alguém, né, se alguém te ofendeu, perdoa. E esse alguém de repente é você mesmo. E às vezes você diz, não tenho mágoa contra ninguém. E se for fazer um escrutínio, um exame mais acurado, talvez você descubra que há uma pessoa a quem você precisa perdoar. E essa pessoa tem o mesmo CPF que o seu. Tem o mesmo DNA, a mesma impressão digital. É você. Sua consciência está em paz? Se não tiver, isso vai bloquear a resposta da oração. Se você tem algum ressentimento contra outra pessoa, então principalmente precisa resolver. O que eu vejo de princípio é, eu não conseguirei ter autoridade ou fé se a minha consciência estiver manchada. Se há um bloqueio, se há peso, se há culpa. Então eu vou aos pés de Jesus e falo, Senhor, perdoa-me, purifica-me, limpa-me, Senhor. Porque eu, lavado pelo teu sangue, sou teu filho, sou ouvido e tenho autoridade sobre a situação. Amém? Essa é uma palavra objetiva que eu queria trazer para vocês, porque nós precisamos nos levantar como uma igreja de fé. Nós não podemos ser uma igreja que apenas ouve a palavra, assiste o culto e volta para a próxima semana. Essa semana é uma semana em que você vai ter um desafio de fé. Amém? E você vai vencer, amém? Eu declaro com a autoridade da palavra de Deus que você vai se levantar e você vai vencer os desafios dessa semana. E a hora que você vê um obstáculo, em vez de você começar a se lamentar pela adversidade ou se sentir incapaz diante delas, você vai se levantar e dizer, olha, se isso é um monte, está aqui, não é para me impedir, mas é para que eu possa exercitar a minha fé. Montinho, pula daí, sai da minha frente, porque em nome de Jesus, eu fui chamado para vencer, e eu vou vencer. Amém, querido? Não seja um disperso espiritualmente, seja alguém focado, e aí faça a sua oração, alcance o seu objetivo, e creia que Deus já realizou, que Deus já fez. Então somente mantenha a sua consciência, humildade, sinceridade com Deus e com as pessoas, e aí você vai ver como Deus vai usar a sua vida essa semana, como você vai ter uma experiência com Deus essa semana, como as portas vão se abrir, e o maior milagre, não é o milagre que você vai receber, porque vai receber, amém? Você vai ser abençoado, mas a maior bênção é a experiência de saber que isso funciona, que Deus é real, e que você tem uma experiência com Deus. Quando eu recebo um milagre, uma bênção de Deus, o que mais me empolga, mais do que a própria bênção, é a ação de Deus, o sobrenatural acontecendo na minha vida. Eu fico serelepe de ver, que maravilha. Amém? Eu fico igual um menino de alegria, assim, puxa, Deus está agindo, Deus está movendo. Deus quer usar a sua vida, querido. Tenha a ousadia da fé, porque é só por meio da fé que você vai agradar a Deus. Amém? Fiquemos de pé. Queria convidar os irmãos para estar aqui acima rapidamente. Glória a Deus. Há uma situação na sua vida que você tem sido desafiado, querido? Há uma situação pessoal íntima? Há uma situação de trabalho? Uma situação de empreendimento? Há uma situação que você tem enfrentado? Há uma iminência de você precisa de um livramento de Deus? Eu falei iminência, assim, está às portas de uma situação que só Deus, pois só Deus é suficiente, não precisa de mais nada, mas você precisa se levantar e crer.
E eu quero desafiar você a colocar a sua causa diante do Senhor. Há uma causa, há uma necessidade. Você precisa de cura física, libertação da sua alma, provisão de recursos. Há uma causa na justiça que precisa ser desembaraçada. Eu creio, Deus é Deus fiel. Deus nos deu essa palavra hoje. Nós podemos ver a mão de Deus agindo. Nós podemos ver a mão de Deus agindo. Mas você vai se levantar em fé e vai tomar posição diante do Senhor. E Deus vai te trazer a vitória. A nossa parte é crer e posicionar. Para Josafá, ameaçado por uma coalizão de 3 exércitos, o Senhor diz por meio do profeta: toma posição e fica firme, e você vai ver o livramento do Senhor. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Toma posição e fica firme, e você vai ver o livramento de Deus na sua vida. Amém, igreja? Feche seus olhos por um momento, apresenta ao Senhor. Se você tem uma razão que precisa de uma intervenção de Deus, coloca a mão no teu coração nessa hora. Coloca a tua mão no teu coração, como quem apresenta esse coração, toda necessidade. Toma a decisão de lançar agora toda a ansiedade diante do Senhor, porque Ele cuida de você. É um Pai amoroso. Há alguma situação na sua vida, alguma figueira que está atrapalhando o seu caminho, há uma situação da onde você tem esperança, mas não tem se cumprido. Essa noite nós queremos declarar que todo obstáculo vai secar desde a raiz. Essa noite nós queremos declarar que todo impedimento vai secar desde a raiz. Toda frustração vai secar desde a raiz. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. E nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa causa. Senhor, Tu conheces cada um. O Senhor conhece cada situação, cada circunstância. E és Deus poderoso para agir, para manifestar, ó Pai, a Tua graça. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor. Peço ao Senhor que plante uma semente de fé, que produza, ó Deus, uma árvore frutífera, Senhor, de experiências, ó Deus, de crescimento, de uma fé que traz resultado na vida de cada irmão, de cada irmã nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento o Teu povo, e juntamente, ó Deus, cada uma das necessidades, ó Deus, que cada um tem apresentado perante o Senhor, fazemos a nossa petição. O nosso advogado é Jesus Cristo, o intercessor da nossa causa, e perante Ele, por meio dEle, nós Te pedimos, Senhor, responde a cada uma das situações. Senhor, traz livramento onde os Teus filhos nesta noite carecem, necessitam, e apresentam ao Senhor especificamente, confiante, sem duvidar, mas declarando com fé e autoridade que procede do Senhor. Ó Deus, que toda montanha, todo impedimento, ó Senhor, que seja, ó Deus, lançado no mar agora, em nome de Jesus. Todo caminho seja desobstruído, toda resposta de Deus, toda provisão de Deus, todo livramento do Senhor venha sobre cada um nesta hora, Pai. É o que eu oro, e eu creio desde já. Eu creio no milagre para cada vida. Eu creio, Pai, que o Senhor fará, ó Deus, conforme esta palavra, e vidas aqui são curadas, vidas aqui são libertas, vidas aqui são providas, supridas e liberadas. Causas, Senhor, e situações são desembaraçadas pelo poder do nome de Jesus, porque em Teu nome, sobre esta palavra, Tua palavra que eu oro, Pai. E nesta noite eu profetizo um milagre sobre cada vida. Eu profetizo o Teu milagre, ó Deus, em cada situação, em cada família, em cada negócio, ó Deus, em cada um daqueles que servem ao Senhor e apresentam a sua causa diante de Ti, Pai. Te peço também que limpe os corações, para que não haja objeção, não haja dúvida, não haja obstrução, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja corações libertos e curados,
em nome de Jesus. Amém? Toma posse da bênção do milagre na sua vida. Toma posse, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós já estaremos encerrando, estamos no nosso horário. Eu gostaria de fazer uma oração específica antes de encerrar. Essa oração nós já oramos, já falamos, mencionamos cura, mas eu quero orar pela saúde da igreja. Eu vejo que Jesus, Ele sempre ministrava a palavra e curava os enfermos. E eu creio que Deus é o Deus que cura. Amém? Então, se alguém aqui que está enfermo, nós queremos ministrar uma palavra de cura sobre a sua vida, aonde você está mesmo. Mas se você tem um pedido de oração, se você tem uma necessidade para ser curado, nós estamos diante do nosso Deus. E eu quero pedir ao Senhor que toque agora na sua vida, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. E venha restaurando e venha curando. Se você tem uma necessidade, ou se tem alguém por quem você quer pedir pela cura, coloca diante do Senhor essa pessoa e essa situação. Pai Santo, eu oro por cura física agora, Pai, especificamente. E na autoridade do nome de Jesus eu ordeno que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Estende a Tua mão poderosa para curar, para salvar. Jesus, pelas Tuas feridas fomos sarados. E eu declaro ao Deus, Senhor, o Teu poder e a cura do Senhor sobre cada vida, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tome posse desse propósito de cura. Queremos lembrar os irmãos que se um dia, porventura, você não puder estar vindo à igreja, bom, em primeiro lugar, você faça de tudo para estar aqui, mas talvez estiver viajando, nós estamos fazendo transmissão dos nossos cultos ao vivo pela internet, através do site metodistarenovadauberlandia.com, metodistarenovadauberlandia.com. Você pode assistir os cultos. E também durante a semana você pode ouvir novamente a palavra, o testemunho do irmão. Pode ouvir, porque estará postado na internet o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Na nossa livraria temos bons livros ali e Bíblias. Nós não temos fins lucrativos com a livraria. Toda a arrecadação reverte mais material que é só para abençoar você. Você precisa crescer e alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Amém? Quero agradecer por aqueles que estão nos visitando, pedir que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor nos conceda a alegria e a oportunidade de ter você de novo aqui conosco. Amém? Como família, para que nós possamos celebrar o Senhor juntamente. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar a pastora Arminda, que está trazendo uma palavra de oração, uma bênção pastoral sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos estar orando e abençoando a família de cada um nessa hora, em nome de Jesus. Se você quer a sua família abençoada também, estenda a tua mão para cá, abra as tuas mãos ao Senhor como quem recebe e prepara o seu coração para ser abençoado, ver a sua família ser abençoada nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Deus, mas nós queremos louvar ao Senhor com um cântico. Eu quero que nesse momento em que você está louvando ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, dedique a Ele um tempo de adoração. Porque Deus é o Deus do milagre. Aquele que você veio buscar nessa noite, você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Amém? Você quer receber o poder de Deus nessa noite? Deus está neste lugar. Aos quatro cantos deste lugar, a presença do Senhor é real na sua vida. Creia, meu querido. A palavra de Deus nessa noite falou para você ter fé, poder da fé. Ver além das circunstâncias. E é sobre o sobrenatural de Deus, você vai trazer na sua vida a tua vitória. Todos nós precisamos de um milagre. E já foi proclamado aqui que essa semana vai ser uma semana de bênção,
uma semana de portas abertas, o seu lar reconstruído, o amor que você tem pelo seu marido, apaixonado, pela sua esposa, pela vida dos seus filhos. Que toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Ó querido, como nós colocamos diante de Deus, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem visto a sua oração e o seu clamor, e nessa noite Ele vai completar aquilo que Ele tem começado na sua vida. E quando nós estivermos cantando esse cântico, você vai fazer a Ele uma adoração, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Enquanto nós louvamos, mas não é o fim, querido, é apenas o começo. Parecia não ter mais solução. Aleluia. Quando aquele servo chegou e a má notícia entregou, Creia no seu coração. se abalou. Disse o servo a Jairo: não incomode o mestre, Clame ao Senhor, pois sua filha Ele vai te ouvir. agora morreu. Aleluia. Mas o mestre se aproximou e a Jairo ele falou: Aleluia. Nós cremos. mas apenas creia. Apenas creia, igreja. E eu vou crer. E o milagre então aconteceu. O mestre entrou em sua casa, sua filha ele reviveu. Declare com todas as suas forças. Eu vou crer, não vou temer, porque minha vida morreu, o Senhor fará reviver. Eu creio. Declare, igreja, eu creio. O mestre em minha casa entrou, e o milagre ele fará acontecer. Muitas vezes a circunstância diz para você: não incomode o mestre, não incomode o Senhor. Mas o Senhor diz para você: eu entrarei na sua casa e mudarei a sua sorte. Entrarei na sua casa e farei morada. Entrarei na sua casa e te darei a vitória. Entrarei na sua casa e te darei saúde. Entrarei na sua casa e te darei prosperidade. A circunstância diz para você: fique calado, não chame o mestre. Mas você vai se levantar e dizer: mestre, eu creio. Diante das impossibilidades, diante das circunstâncias, diante do mar revolto, diante de toda palavra humana, de todas as circunstâncias que médicos falaram sobre a minha vida, de tudo aquilo que eu já fiz de errado na minha vida, e diz para mim que não tem mais solução. Mas eu me levanto nessa noite para declarar que eu creio na tua palavra, que eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz pela minha vida e pela minha casa. E nessa noite, declara, igreja, e nessa noite eu recebo esta palavra sobre a minha vida, e eu declaro que o Senhor é maior que o meu problema. E eu nessa noite declaro: problema, sai da minha casa, sai da minha vida, porque eu creio. Não vou temer, não vou temer, eu creio. O Senhor fará reviver na minha vida, no meu coração. Eu recebo. Fará acontecer. O mestre
entrou na minha casa e o milagre vai acontecer. Você crê? Você crê, igreja? Glória a Deus. Você crê? Então dê um glória a Deus. Glória a Deus. Faça um barulho para Satanás ouvir. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E eu recebo nessa noite esta palavra de fé, o poder da fé no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Um tempo novo. Oh, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha casa, no meu trabalho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora você vai dar um abraço gostoso nesse irmão aí. Fala, irmão, creia. Recebe a tua fé. Recebe essa palavra. Amém, irmã Lázara. Vai para sua casa, porque eu creio. Eu recebo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Levante os seus braços. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço a Ti, Espírito Santo, pela Tua palavra dessa noite, pelo mover do Teu Espírito. Eu agradeço, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na vida da minha igreja, na vida deste povo abençoado. Que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo esteja convosco, querido, e permaneça até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide em paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Nós estaremos aqui. Tem uma pessoa que quer uma oração, então pode vir aqui à frente que nós estaremos orando com imposição de mãos em nome de Jesus. Ide em paz.